Muito bem, hora certa, agora meio-dia e 28 minutos, horário de Brasília, sábado 6 de fevereiro de 2021. Está começando o nosso programa Rádio Live. Todo sábado a gente recebe uma personalidade aqui do nosso município para a gente bater um papo. Esse programa está sendo transmitido aí pelo Facebook da Mega Hits e também pelo nosso site, pelo aplicativo. E também temos o oferecimento aí da Cerâmica Serran, Marcenaria Melo, Bendito Doce, Delivery do Xancha, GA Transportadora, Construmol Materiais de Construção, Elétrica Guimarães, Império Lanches, Lidiane Fotografias, Carrancas Pizzaria e também da Microsim, a melhor fibra ótica da região. A gente pede desculpas aí pelo atraso, acontecem percalços que a gente não programa, né, Regi? Mas estamos aqui firmes e fortes. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. É a galera que está aí ouvindo, né, a Mega Hits Web Rádio. Eu peço desculpas. Há imprevistos, principalmente do nosso serviço, né, que estamos de plantão 24 horas. E acontece realmente alguns imprevistos aí. E a chuva também deu uma ajudada. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero dar aí uma boa tarde a todos, agradecer mais uma vez o espaço para que a gente fale, a gente discute sobre um tema tão importante, que é o Conselho Tutelar e seus afazeres. Eu e a Regi, nós tínhamos um quadro, um programa na rádio comunitária aqui, sim, né? Infelizmente, por motivos de forças maiores também tivemos que encerrar, mas estamos aqui de novo para a gente bater esse papo, esclarecer muitas dúvidas aí, abrir já para o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, também pode deixar aí na transmissão que a gente repassa. Vamos começar então, Regi. Eu queria que você falasse aí para a galera o que é o Conselho Tutelar, para que ele serve, o que ele exerce, qual que é a função do Conselho Tutelar na sociedade, porque por mais que se fale, que se explique, ainda ficam dúvidas, ainda tem mitos e lendas que precisam ser derrubadas, né? Verdade. A importância desse feedback hoje que a gente está aqui propondo a fazer é, mais uma vez, dialogar e esclarecer quais são as reais funções do Conselho Tutelar. O município ainda, a gente tem muitos mitos para serem quebrados e para esclarecer. Então, o Conselho Tutelar foi criado a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criado em 1990, né? O Estatuto da Criança e Adolescente. E os conselheiros tutelares têm a tarefa de garantir os direitos da população de até 17 anos. São os 18 incompletos, né? Até os 17 anos. Então, 0 idade, até no útero ainda, a gente tem que zelar pelo direito da criança e do adolescente. E aí, sim, a nossa atuação desse órgão ocorre diante de situações de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente, porque o Conselho Tutelar tem que zelar por todos esses direitos. Nós apenas aplicamos as medidas protetivas para que os órgãos a rede de apoio exerça o que aquela criança ou aquele adolescente necessite naquele momento, ou a família, né? Porque a gente trabalha também com a família. Muito bem. E com relação àquilo que a gente falou, né, dos mitos e as lendas, tem muita gente que acha que o Conselho Tutelar tem o poder de punir alguém. Isso não funciona assim, não, né? funciona. E principalmente, às vezes, o Conselho se torna uma ameaça para tal família ou então para tal determinada situação, como em alguns casos, né? Se você não vier para a reunião da escola, vamos chamar o Conselho Tutelar. Se você não fizer isso, eu vou chamar o Conselho Tutelar. Então, assim, o Conselho Tutelar não é o órgão que vai ali corrigir, aplicar aquela medida para punir. Não. A gente vai garantir que os direitos da criança e adolescente sejam privilegiados ali. Mas a gente recebe muitas denúncias assim: vocês não estão indo nos bares, vocês não estão fazendo a ronda, muita coisa relacionada a isso. E quando você olha para o artigo 136 do Estatuto, que fala que não é atribuição do Conselho fazer ronda, porque cabe à polícia e não ao Conselho, a gente vem tentando esclarecer. Muitas vezes a gente recebe como a população é mal informada, recebe como forma de crítica, como se a gente não estivesse atuando. Sim. Não, pelo contrário. Se existir a denúncia de uma mãe que esteja com a criança em risco, em um bar, em determinado bar, e acionada a polícia entender que necessita a presença do conselho, sim, o Conselho Tutelar tem que atuar. E é isso que a gente faz.
Muito bem. E cria-se esse monstro, né? Como se o conselho fosse o bicho-papão que Sim, vai punir e o tirador criança, de né? crianças. Gente, quanto a gente recebe essa informação, má informação. Lá vem o conselho tutelar tomar seu filho. O conselho tutelar é o tomador de criança. Não é. É como se o conselho tutelar tivesse uma carrocinha e passasse nas ruas os pais ou as mães que tivessem errados, a gente já passava recolhendo. E não é assim. Inclusive, eu trouxe aqui hoje uma cartilha do Ministério Público, que é essa cartilha onde a gente estuda para esclarecer muitas vezes, porque o judiciário atende outras demandas e nem sempre vai estar ali, né, 100% disponível para a gente. Então, a gente tem uma cartilha que a gente estuda, que o próprio Ministério Público disponibiliza para os conselheiros tutelares, e aí muita informação a gente esclarece com ela. E eu trouxe aqui alguns artigos para a gente falar ao decorrer da nossa conversa. Bacana. E o próprio nome do órgão já diz, né? Conselho. Aconselhar. É para aconselhar, orientar e não para punir, para julgar quem está certo ou quem está errado. E uma das principais, quando é um atendimento que eu estou presente, sempre que eu prezo é a educação. A gente pede licença para entrar na casa do usuário, porque não existe isso de o conselho tá lá chegando, metendo o pé na porta, como um filme de ação. Não existe. A gente sempre com muita educação e principalmente que a gente está ali não para julgar, não para apontar dedos nas falhas. A gente está ali para apresentar soluções e aconselhar para que melhor a família comece a se entender. Porque a gente entende, Amarildo, que 90% dos atendimentos que tem essa dificuldade da criança, dos pais, é por a vulnerabilidade. Às vezes não tem condições nem psicológicas ou instruções mesmo. Já chegou situações da gente chegar numa casa que houve, né, a correção com a criança e aí deixou marcas. E eu levei na lei, no estatuto, fala sobre a lei da palmada. Não pode deixar marcas. Só que eu não quero dizer para esse pai e para essa mãe que ele não pode corrigir. Aí eu já seria errada, né? Muito errada em falar que o pai e a mãe não pode corrigir. Não é isso. O que a gente deixa sempre claro, a correção existe. O que não pode é deixar marcas, não pode ameaçar, não pode humilhar, não pode denegrir a imagem do seu filho para corrigi-lo. Existem outras formas, mas existe aquela família que não sabe ainda quais são as formas. Então como que eu vou corrigir? Você entra na minha casa e fala que eu não posso corrigir. Não é isso. A gente vai apresentar outras maneiras para corrigir, né? A gente tem que ali levar uma solução. E se essa família precisar de um encaminhamento, de um psicólogo, de um atendimento médico, o conselho faz todo esse processo. Você falando a respeito da questão do castigo, da correção da criança, essa semana o Big Brother Brasil tá bombando aí, dando muita repercussão por conta de tudo que está acontecendo, né? E acompanhando as redes sociais, ontem ou anteontem, não sei, uma página fez uma reflexão sobre as atitudes da Carol Conká, que é uma das participantes que está causando mais polêmica, né? Ela ganhou aí a antipatia do público por conta de como ela está agindo com o rapaz que eles estão julgando lá como um cara que age errado. E aí ela justificou falando que os pais dela faziam isso com ela quando ela era criança, que eles isolavam ela, ignoravam, deixavam ela no canto para que ela pudesse aprender com isso. E aí veio a reflexão dessa página, dizendo que as maneiras como alguns pais punem os filhos, né? Tem que ter um certo cuidado com esse tipo de punição, né? Sim, é tão importante o diálogo e você entender o que é certo, o que é errado. Como alguns pais ainda não têm a consciência que a forma de você corrigir, que já chega, quer dizer, a parte humilhante, né? Sim. Que tem alguns estudos que falam que o bullying começa em casa. O primeiro bullying começa em casa. Então, a maioria das minhas visitas, eu tento esclarecer e colocar isso em pauta. Tomar cuidado com os apelidos degradantes, com a humilhação na hora de corrigir, porque o que não é certo para você ouvir, para uma criança também não. Imagine você corrigir humilhando. Não é, se isso não faz bem para um adulto, imagine para uma criança que não sabe ainda colocar cada coisa no seu lugar. Aí a gente vê isso hoje em rede nacional, uma profissional como a Carol Conká, que é toda cheia de argumentos, veio de uma comunidade, não sei como que é. Então, assim, é difícil a gente entender e conseguir assimilar que ela estaria ali para ser um exemplo e está sendo um exemplo negativo. E isso mostra também que aquilo que você passa para a criança, ela vai levar para a vida inteira até a vida de adulto e depois vai reproduzir, né? É uma das coisas que a gente sempre fala, nós, graças a Deus, 5 conselheiros, tem essa clareza na hora de conversar com os pais responsáveis, porque tudo que você ensina hoje, ele vai trabalhar a cabeça, ele vai levar para a vida. Quando fala que os pais são espelhos, né? É nessa questão.
os pais são espelhos. Então, se uma criança convive, cresce, né, convivendo com agressão, com alguns atos impróprios para aquela criança, ele vai crescer com aquilo, né? Então, a importância da idade, cada coisa no seu tempo. Ô Regi, além desse mito aí da população de achar que o Conselho Tutelar tem esse papel de policiar, e quais são as outras dúvidas que a sociedade confunde com relação ao trabalho do Conselho Tutelar? A primeira, que eu até listei aqui, umas 5, mas com certeza tem mais. A primeira é quando acionar o Conselho Tutelar. Muitas famílias, inclusive as escolas, a saúde, todo o nosso corpo aí, do nosso grupo, né, de rede de apoio, tem essa dúvida de quando chamar o Conselho Tutelar. Peraí, tá tendo uma briga aqui na casa do vizinho e parece que estão espancando uma criança. Será que eu chamo? Será que eu não chamo? Na dúvida, chame, tá, gente? Na escola, tá tendo algum problema ali, que você tá vendo que o corpo escolar, lógico, que já tem todo o didático para trabalhar, mas tem a necessidade de chamar o conselho? Chama. Qualquer vulnerabilidade que a criança esteja passando, o conselho tem que ser acionado. Aí eu coloquei aqui, mas também o que fazer quando recebe uma denúncia anônima. O que o Conselho Tutelar faz quando recebe uma denúncia anônima? A gente tem o poder lá de receber a denúncia anônima e imediatamente verificar. Eu não falo investigar porque nós não somos polícia, mas a gente faz a verificação, porque não tem como a gente receber uma denúncia e filtrar se é verdade ou se é mentira. A gente só vai saber se realmente chegar e verificar aquela situação. Sim, o Conselho acolhe todas as denúncias, isso é primordial nosso, todas as denúncias a gente vai fazer a verificação. E o que acontece quando alguém recebe a notificação do Conselho Tutelar? Isso é claro, né? Tem que procurar o Conselho para saber o que está acontecendo. Por que recebe essa notificação? Porque recebemos uma denúncia, procuramos a residência e não tinha ninguém. Ou então não tinha o responsável. A gente deixa com alguém da casa maior e aí a pessoa tem que ir atrás do conselho, então aguardar o conselho mais uma vez nessa visita. E também o que o Conselho Tutelar pode fazer e o que não pode. Isso aí a gente recebe muita coisa assim, porque como existe a confusão de que o conselho é como se fosse polícia, existem também aqueles que falam: vocês não são polícia, vocês não podem fazer isso. Então, assim, a gente trabalha muito baseado no artigo 186, o 101, para que a gente filtre muito, muito mesmo quais são as nossas atribuições. Baseado nas nossas atribuições, o que não está lá, a gente não faz. E é importante também falar que, apesar do Conselho não ter essas atribuições de policiar, de punir, de julgar, mas há um trabalho em conjunto, em parceria, né? Com a Polícia Militar. Trabalhamos muito. Com outros órgãos, né? Da administração municipal que faz essa parceria para que o Conselho possa executar bem o seu trabalho, né? Sim, principalmente com a Polícia Militar, a gente tem um trabalho muito, muito importante e tem nos ajudado muito. A polícia, e por diversas situações, a gente já teve que ir na viatura para atender determinada situação, porque a gente não tinha o carro no início do ano, né? Que a gente conseguiu, graças a Deus. Então, assim, por várias situações, a polícia é muito parceira, né? Também existem a parte que a polícia distorce um pouco, por também fazer parte da população que não conhece total a função do Conselho Tutelar. Mas a Polícia Militar é um parceiro muito grande do Conselho Tutelar. Bacana. Este é o programa Rádio Live, você está ouvindo aqui pela sua web rádio Mega Hits, recebendo hoje a conselheira tutelar do município de Itacarambi, Regiane Silva. Estamos ao vivo no Facebook, um abraço para você que está assistindo aí a gente, o Bill, o Dandão Barril está assistindo a gente lá em Uberlândia. Dandão é fã aí, hein? Valeu, Dandão, obrigada. Valeu, Dandas. Também a Valdenice, o pessoal da Travessa Álvares Cabral aqui. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário que quiser fazer, é só deixar aí na nossa live, beleza? Seguindo aqui, e Regi, em quais situações o conselho deve ser acionado? Essa é outra dúvida também, né? Dúvida muito frequente, então é o que a gente estava falando aqui. O conselho tutelar deve ser acionado sempre que se perceba o abuso de situações de risco contra a criança ou adolescente, como, por exemplo, em caso de violência física ou emocional. Cabe ao conselho tutelar aplicar todas as medidas que zelem pela proteção dos direitos da criança e adolescente. Ficou claro? Qualquer situação
que a criança ou adolescente esteja em vulnerabilidade, o Conselho Tutelar deve ser acionado. Esse que não cabe aquele ditado popular que briga de marido e mulher não se mete a colher. Como a gente já sabe que violência doméstica tem sim que envolver a violência contra a criança muito mais. A gente já até tinha trabalhado isso, falado em outras entrevistas que a gente já fez, aquele bate-papo, a importância da denúncia. A gente trabalhou em março, abril, não me lembro, eu comentei também aqui um caso de violência contra uma criança de 2 anos e meio, que era uma tortura horrorosa, que graças a Deus a gente conseguiu chegar, conseguiu atuar, e essa criança hoje está bem, está saudável. É um prazer você olhar e ver que conseguimos a tempo fazer o nosso papel, que é o papel, eu não estou aqui me gabando, jamais, mas foi tão importante que hoje a criança está num lar saudável, está muito bem, evoluiu, quanto essa criança desenvolveu e cresceu, e a gente fica muito feliz. E damos graças sempre à parte da denúncia, é muito importante. O Conselho Tutelar vai trabalhar com vai ser efetivo se a população participar, porque é importante a participação ativa da população, e a denúncia é essa fundamental participação que vai ajudar o Conselho. Falando da importância da denúncia, Regia, essa semana nós noticiamos aqui na rádio um caso que aconteceu numa cidade próxima a Unai, noroeste de Minas, de um homem que abusava de uma criança de 7 anos e tentou abusar de um adolescente, e aí veio a denúncia por meio desse adolescente que fez a denúncia. A importância, né, da Sim. denúncia e partindo da própria vítima também, vítima, né? Da criança ou do adolescente. Uhum. A gente fica assim chocado com muitas coisas que a gente vê na TV, só que eu quero deixar claro que isso acontece muito perto da gente. Quando a gente fala sobre esses abusos, não imagine você que é só em cidades grandes, cidade maior de população, não. Principalmente em zona rural, a gente está tendo estamos trabalhando muito ativo nas zonas rurais, na Vila Florentina, que é um povoado mais fechado, essas ilhas aqui por perto. Então, a gente está fazendo um trabalho muito efetivo nessas zonas rurais para que a gente deixar claro o que é abuso, porque, para você ter ideia, tem criança e adolescente que é abusado e não sabe o que é abuso, não sabe que aquilo ali está ferindo a integridade dele. Sim. Então, a importância da gente trabalhar e da gente conscientizar. Chama-se empoderamento, tem que empoderar e tem que ensinar a criança o que é abuso, porque onde eu tenho que tocar, onde que pode, onde não pode, e isso, eu sempre falo, é a partir dos ensinos iniciais ali, os pais, a mãe tem que ensinar o que pode e o que não pode, isso é primordial. Você empoderar e você ensinar o seu filho a se defender. Porque quando acontecer um toque, seja lá qualquer, ele vai saber para quem que ele vai contar e como ele vai reagir. Então é a importância que tem. Hoje a violência sexual está em todos os lugares. E outro mito que deve se derrubar também com relação a isso é que muitas vezes as pessoas acham que o abuso, a violência vem de fora, vem de longe. Pelo contrário, né? Pode estar o mais perto que a pessoa menos imagina, é de onde vem o abuso. Inclusive tem um levantamento que fala que mais de 79% dos abusos, que não é mais abuso, né? Tem que trocar essa fala aí, são violências sexuais. Por que não é abuso? É um termo que a gente tem que tirar do nosso linguajar, porque abuso é quando você permite e algo é abusado. Por exemplo, a nossa amizade, eu abusar da sua amizade, existe um limite, só que quando a gente fala de violência sexual contra a criança, não tem abuso, porque ele não permitiu. Então, mais de 79% da violência sexual contra a criança e adolescente é a interfamiliar, que é dentro de casa. A extrafamiliar é fora de casa, vai ser sempre com alguém fora, na rua, um desconhecido. Mas a intrafamiliar é aquela que está sempre ali dentro, alguém da sua casa, um tio, um pai, um avô, seja lá quem for, vai ser de dentro da própria casa. Então o perigo tá aí. Hoje, infelizmente, você não pode confiar em tudo, nem em todos, né? A educação dentro da casa, você tem que filtrar. E principalmente hoje, as amizades, que você acha que é uma amizade, tudo tem que ser sadio. Sim. E a importância do diálogo e de notar, né, as atitudes da criança. Aquele olhar mais carinhoso pro seu filho. Por quê? A gente já falou isso também na outra oportunidade, que o olhar do seu filho vai ser o espelho da alma, sim, em todas as situações. As crianças que são vítimas de violência sexual, tortura psicológica, dá sinais. E aí é a mãe ou o pai ter aquele carinho, né, o olhar carinhoso, o olhar cuidadoso e começar a perceber por que
que com fulano não tá mais a criança daquele jeito? Então por que a criança já não vai mais no colo de fulano? Por que a criança hoje, quando vê fulano, já corre e chora? Então comece a perceber que os sinais estão aí. É a hora de você sentar e ser amigo do seu filho e olho no olho. Nunca duvide do seu filho. Porque se você educou, se você corrigiu, ele não vai mentir, ele não vai precisar mentir. Então tenha esse olhar carinhoso, esse olhe no olho, seja sincero, converse com seu filho, seja aberto, para que lá na rua ele não encontre essa amizade. Para você que está chegando agora na nossa live, esse é o programa Rádio Live pela sua Mega Hits Web Rádio, todo sábado um bate-papo aqui. Hoje estamos recebendo a Regiane Silva, representante do Conselho Tutelar de Itacarambi. Ô Regi, quando há uma situação de risco para a criança, o que é feito? Qual é a ação do Conselho Tutelar para ajudar a família a superar a situação de risco ou dificuldade e também depois do decorrer, né, para não ficar os traumas, né? Sim, o Conselho Tutelar, crianças e adolescentes em situação de risco são aquelas vulneráveis a condições que afetam diretamente sua qualidade de vida e de bem-estar. A vulnerabilidade, que a gente tanto fala, reduz ou priva os seus direitos de saúde, educação, alimentação, convivência familiar e as situações de risco que lhes deixam em locais de situação de violência, abuso e exploração. Então, acontecendo tudo isso aí, a vulnerabilidade da criança e do adolescente, quando há necessidade, o Conselho Tutelar faz a averiguação e, se necessário, a gente encaminha para as redes saúde, educação, se for necessário, CRAS e CREAS, que são os órgãos, né, da assistência social, que fazem esse acompanhamento. E saúde. A saúde é muito importante, porque é ali que a criança vai participar de uma reeducação psicológica, porque os traumas ficam para uma vida inteira. Então, a importância do psicólogo nessa parte é fundamental. E a gente não tem, graças a Deus, não temos dificuldade aqui no município com esse apoio da saúde, não. A gente tem encontrado muito apoio, graças a Deus. Inclusive, nessa questão aqui, eu queria deixar claro, o Conselho Tutelar está participando agora de reuniões com os postos de saúde, já trabalhamos aqui os centros, bairros, levando informação e esclarecimento para a rede da saúde, porque você pensa que quem trabalha no dia a dia são os agentes de saúde, quem trabalha dentro do posto, o técnico e o enfermeiro. Então, a gente fez a importância dessa capacitação, desse diálogo com eles, para que eles tivessem um olhar mais humanizado para a criança e adolescente. O agente de saúde que está todos os dias dentro da casa, que sabe o comportamento já daquela família, de estar mais atento quando tiver acontecendo algo que não seja do decorrer normal, acionar o conselho. Então, assim, foi uma conversa muito boa, todos os enfermeiros que a gente trabalhou se tornaram ainda mais parceiros. E depois dessa capacitação nos postos, a gente recebeu inúmeras denúncias que eles não sabiam para quem denunciar, como denunciar. E aí a gente agora está com uma parceria muito boa com a saúde. Que bacana, isso ajuda no trabalho demais, aquilo que a gente falava anteriormente. E a questão do acompanhamento, aí já cabe ao CREAS, né, acompanhar a família a determinados meses e tudo mais. Se a família passa por vulnerabilidade alimentar, por alguma coisa de não tem como se custear e tudo mais, a assistência social entra também com todo esse apoio. Bacana. Além de agir para resolver as questões delicadas que envolvem as famílias, o Conselho Tutelar também trabalha com que tipo de questões preventivas? Sim, queria falar muito sobre isso. A gente trabalha com a prevenção. Como que o Conselho trabalha com prevenção? É tão, assim, difícil a gente querer discutir e falar, porque o Conselho está ali para zelar. Só que, e se a gente fizesse a prevenção, não seria tão interessante? A gente tem o 18 de maio, que é o Dia Nacional da Luta contra a Violência Sexual contra a Criança e Adolescente. Na época do Carnaval, tem também, a gente faz uns bate-papos sobre o abuso do álcool, né? Criança e adolescente não pode, violência sexual e por aí vai. E também é isso que eu estou te falando, a gente está com uns projetos muito interessantes, Conselho Tutelar de mãos dadas com a escola, que a gente vai levar para a escola. A capacitação já está toda pronta, porém, com a pandemia, a gente teve que aguardar mais um pouquinho, agora ansiosos para que as aulas voltem e a gente comece a trabalhar essa prevenção, que é com o corpo escolar, primeiramente, professores de direção, e um segundo momento com os pais. E aí, é onde eu quero chegar. A gente precisa trabalhar a família, a importância da família ser ativa.
a gente não está falando aqui para o pai e para a mãe ser o coronel da casa, mas que tem que ter voz ativa para que as correções não precisem exceder. Falar também sobre sexualidade. Tem um projeto bacana para a saúde, para a gente levar para a escola profissionais da saúde para trabalhar a sexualidade, porque infelizmente com a pandemia a gente recebeu inúmeras denúncias com crianças, né? Inclusive eu falo crianças, mas são pré-adolescentes de 13 a 14 anos gestantes. Então a gente precisa prevenir isso tudo, levar a escolas, né, que é o berço do aprendizado, para que a gente possa discutir esse assunto com naturalidade, para que não se torne difícil no amanhã, porque se houver a naturalidade, né, Amarildo, um diálogo maduro, sim, as crianças, as adolescentes vão entender o que é certo, o que é errado. Exatamente esse ponto que eu queria tocar, a questão da sexualidade e a prevenção e o diálogo, né? Essas três coisas. Muita gente, os mais tradicionais, digamos assim, conservadores, acham que não pode falar desse tema com criança, né? E não é isso, né? Não é ensinar a criança a fazer sexo. É falar de sexualidade para elas justamente saber o que ela não pode, o que outros adultos não podem fazer com ela, né? Exatamente. A sexualidade, o bate-papo sobre sexualidade é tão importante para o empoderamento também dos jovens. Saber o que é certo, o que é errado, como corrigir, quando denunciar. Você imagina um jovem empoderado, ele vai saber muito se defender. Marildo, falando também, a gente também, em mês de junho, tem uma campanha aí contra o trabalho infantil. A gente também já falou sobre isso em outro programa na rádio. O trabalho infantil. O que é trabalho infantil? Por que pode? Por que não pode? Então a gente, assim, muito importante. É o CREAS que trabalha com esse tema e o Conselho entra como apoio, né, nessa prevenção. A gente faz uma campanha e é uma campanha muito bacana que a gente vem esclarecer o que é trabalho infantil. Por que pode? Por que não pode a criança? Mas se eu não colocar o meu filho para trabalhar agora, vai virar um vagabundo daqui a pouco. Então, não é isso que a gente está querendo dizer. Que a criança ou o adolescente pode ajudar em casa? Pode, é válido, tem que ensinar. Agora, o que não pode é que tire dele o direito de estudar, de ter o seu momento de lazer, de participar da vida social dentro da sua própria casa, porque simplesmente ele está fazendo alguma atividade que tirou e privou isso dele, né? Então, assim, o que é o trabalho infantil? É tudo aquilo que tira e priva a criança de ser criança, de estudar, de brincar, de participar da vida coletiva. Então, isso aí tudo é crime e a gente está trabalhando para tentar que a população enxergue e entenda o que é o trabalho infantil. Porque a gente já recebeu denúncias de uma criança estar numa carroça de melancia na rua e aí vai lá, vocês têm que fazer alguma coisa. A gente chega lá para conversar e o pai não, ele só está me acompanhando, para ele saber como eu trabalho, então como que é. Então, assim, até isso a gente tem que, às vezes a gente pega a situação que a gente fala, meu Deus, custava antes de você denunciar, chegar e perguntar. Então, nós como população, como tá lá na lei que toda a população é obrigada a zelar pelo direito da criança e adolescente, a gente tem que ter diálogo, tem que chegar e entender o que está acontecendo naquele momento. Não é só denunciar. A gente está falando aqui a importância da denúncia, mas é importante ter diálogo também. Sim. Às vezes é até engraçado que a gente, você fala que tem que denunciar, depois a pessoa denuncia e fica essa confusão. Mas o legal disso tudo é que mostra que a sociedade está preocupada. Está preocupada, né? E eu agradeço muito. Já teve situações importantíssimas, que essas questões aí que a gente foi averiguar e realmente era uma exploração ali, a criança estava trabalhando mesmo. E você vê assim, até o peso, a criança era baixo peso, porque não tinha condições de estar ali naquela situação. É bem complicada essa situação também. O Conselho Tutelar não se resume só à questão da sexualidade, né? Tem a questão do trabalho infantil também. Muito. Que já se arrasta no Brasil ao longo de muitos anos e ainda bem que o Conselho Tutelar vem para prevenir. Para prevenir, né? Com certeza. Muito bem. Seguindo aqui, mandar um alô para a galera que está acompanhando a nossa live aí no Facebook. Esse é o programa Rádio Live, todo sábado pela sua Mega Hits Web Rádio. O Sargento Duarte, grande Duarte, está acompanhando a gente. Um abraço, Duarte. Cris Miranda, você conhece? Um abraço. Beijo, Cris. Obrigado pela audiência. Todo mundo que está assistindo e também nos acompanhando pelo site, pelo aplicativo Ribeirão Preto. Eu acho que a Juliana está lá em Ribeirão Preto nos ouvindo. Ô, Regi, você vai completar um ano agora, né? Sim, completamos um ano de Conselho Tutelar e nesse um ano foi muito aprendizado, quebramos muito a cabeça para chegar
hoje um pouco mais firmes nas nossas decisões, os nossos 5 conselheiros, somos 5 conselheiros novos, infelizmente chegamos já no início do ano com a pandemia, tirando todas as possibilidades de capacitações presenciais, não que a online não prepara 100%, mas tem total diferença, isso eu falo para vocês, tem total diferença, o conselho busca sim estudar para tentar fazer a diferença. Lá somos Rejane, Cleide, Inácio, Vanessa e Mariana, somos 5 conselheiros buscando cada dia nos aprimorar, melhorar, conquistamos muitas coisas, eu sou muito feliz em dizer isso, talvez eu não colha todos os frutos que a gente está lutando agora, mas os futuros conselheiros irão sim desfrutar de toda essa luta, né? Que é uma questão salarial que a gente está buscando. Conseguimos 2 carros para o conselho que não tinha, conseguimos um telefone 24 horas. Então, assim, são lutas que a gente está buscando agora, nós 5, para que futuros conselheiros tutelares encontrem um conselho que realmente possa chamar um conselho tutelar. Porque, infelizmente, o poder público, não quero dizer generalizar agora, mas é de anos atrás, que criou o ECA, o estatuto, mas não criou a estabilidade, como deve ser o conselho real, não só no papel, mas real. Hoje a gente encontrou um conselho tutelar totalmente sucateado, porque o poder público, não agora, como eu enfatizo, mas de outros anos, de outros mandatos, desde o início, não cuidou do conselho. Então, tem que ser um conselho tutelar exemplar para que a gente possa trabalhar, executar realmente o que a gente tem que fazer com qualidade, né? O conselho tutelar hoje, a infância e a juventude, não tem o olhar primordial que deveria ter. Eu sinto, a gente sofre com isso, porque a gente vê que as políticas públicas nem sempre são realmente voltadas para a criança e o adolescente. E era importante. E ao longo desse primeiro ano aí, queria que você falasse um pouco dessa sua experiência. Foi um fato novo na sua minha vida, vida, né? Com certeza. Agora não mais, porque um ano já tá meio calejado, né? Mas eu queria que você falasse dessa experiência e também sobre o trabalho no município, na região, questão de denúncias e o trabalho de prevenção também. Sim. Enfim, a gente chegou, como eu disse, eu levei um susto, porque assim que eu fiz a prova e tal, eu já comecei a estudar, comecei a pesquisar, e eu não entrei errada, eu entrei sabendo que seria uma dificuldade. Minhas colegas que passaram também, já foram conselheiras tutelares, me adiantaram muito, falou como ia ser difícil, então eu já fui espiritualmente preparada, imaginando como seria. Encontramos dificuldade por essa questão, principalmente da população distorcer algumas coisas, ou a realidade do conselho, o que é a demanda e tudo mais. Encontramos dificuldade principalmente físico, né, de estrutura, como a gente já falou, mas pegamos muita coisa cabeluda que a gente não imaginava que acontecia no município, mas a gente foi levando, e graças a Deus hoje o Ministério Público ampara tanto, e eles cobram tanto da gente, que a gente estude para que a gente possa trabalhar e exercer com clareza tudo aquilo que toda a nossa demanda. E todas as dificuldades que a gente encontrou, a gente passou por cima, porque não é fácil você trabalhar num sistema de garantia de direito que nem vamos dizer assim, nem as forças maiores enxergam como garantia de direito, né? Então, assim, hoje a prevenção é muito importante, a gente tem que ter uma rede de apoio essencial, que funcione, né? Que realmente trabalhe pela infância e a juventude. Foi difícil, mas a gente superou, estamos superando a cada dia, a gente vê que as melhorias estão chegando, eu tenho muita fé nisso, tem uma coisa que eu tenho fé, e eu sou imensamente grata pela oportunidade. Não foi fácil, sabe que o processo seletivo é difícil, teve um problema, a gente passou por um problema, então a gente já veio dali meio desmotivado, porque você viu que é uma campanha tão limpa, seria para estar tudo bonitinho, e aconteceu alguns erros, algumas falhas, mas passamos por cima e estamos aí para trabalhar e tentar honrar cada voto. Eu falo por mim, eu tento honrar cada voto que as pessoas confiaram a mim, porque o conselheiro tutelar hoje é de suma importância e tem um poder muito grande, e aquele que sabe exercer consegue sim trabalhar muito pela infância e pela juventude. O conselho hoje em Itacarambi está num endereço novo, né? Sim, era ali próximo à endereço prefeitura. novo. A gente está aí lutando para arrumar uma divulgação. O nosso amigo Rildo que ajuda muito. Mudamos de local para melhor atender a demanda. Conseguimos agora um espaço maior,
e estamos na rua Amapá, número 105, no fundo de onde é o serviço de convivência, o PET, né? Depois daquele buraco lá, mais na frente é o Conselho Tutelar. E eu quero já abrir mão aqui, a gente já dá um spoiler aqui. A gente está com projetos incríveis para esse ano, eu estou muito esperançosa. Estamos trabalhando muito. Eu já vou dar um spoiler aí, a gente está conseguindo, se Deus quiser, ao decorrer aí, que a gente está com a papelada já organizando, uma biblioteca social para o Conselho Tutelar. Eu digo importante porque muitos casos a gente, quando a gente estava falando sobre julgar tal situação, tal denúncia, a gente recebe uma denúncia e a gente vai lá averiguar, não é julgar, e a gente acaba sensibilizando com aquela situação. Recebemos uma denúncia de uma mãe que não estava ajudando os filhos a corrigir os pets e nem devolver. Nessa situação, a gente averigou uma mãe com 5 crianças, mãe solteira, com 5 crianças e vulnerável na situação financeira, né? Só o Bolsa Família. E ela falou que não tinha condições de colocar a internet e ela é semi-analfabeta. Então, aquilo ali é chocante quando você chega na situação dessa. Então, esse aí foi o start para que eu começasse a pensar e buscar soluções. E aí eu procurei, tenho os meus parceiros, eu agradeço muito a galera que abraça essa situação aí. Toninho Moreira, um abraço muito, meu amigo Toninho Moreira, que agradeço muito. A Milton, que é um cara que todas as vezes que a gente chega com situações que tá apertando ali, ele socorre muito, me ajudou muito. E essa biblioteca social reuniu os conselheiros, né, nós 5, e propus para que a gente tentasse ajudar essas famílias. E no outro dia a gente ligou, a mãe levou as crianças e a gente já conseguiu ajudar com aqueles pets. Então todo mundo já está meio que encaminhado. E agora a biblioteca social vai vir para ajudar. A gente vai tentar montar uma biblioteca social para ajudar essas crianças, com livros, computadores, uma mesinha para todo mundo estudar. Que bacana, show de bola. A gente só parabeniza pelo trabalho, não só seu, mas do todos, Conselho, né? De modo geral, e que os órgãos possam olhar com mais carinho também para o Conselho Tutelar e fechar essas parcerias aí, porque o trabalho ele é de união, né? União. Dos órgãos que precisam um ajudar o outro para que o trabalho seja ainda mais bem elaborado. Sim, ainda mais bem elaborado. E é assim, mais uma vez, a população que colabore sempre que possível. Às vezes eu coloco nos meus status algumas coisas, tem gente que fala assim, mas você pediu uma televisão, você não acha que é demais? Mas às vezes tem uma pessoa ali desfazendo daquela TV, que é um aparelho, né? Às vezes desapegando ali do aparelho e não sabe para quem dá. E tem situações que a gente chega realmente de vulnerabilidade, que ele nessa pandemia toda, imagine 3 crianças dentro de uma casa e não saber o que fazer, ficar ali um tombando o outro sem ter uma distração. E quando eu coloco, quando eu busco, já pensando assim, né, que vai ajudar. Sim. Então eu falo com a população, aquela pessoa que tem algo, que queira doar, pode procurar o conselho que a gente encaminha aí. Bacana. Essa é a Regiane Silva, conselheira tutelar, a nossa convidada de hoje aqui no programa Rádio Live. A gente está chegando ao final, agradecendo a audiência, o pessoal que está acompanhando aí pela live no Facebook. Lá em Ribeirão Preto é o Fábio Moreno. Alô, Fábio, aquele abraço. A Ana Paula também está assistindo. A você que está nos acompanhando pelo site, pelo aplicativo, muito obrigado. Regi, parabenizar e agradecer mais uma vez por você ter aceito o convite. Era bacana aquele nosso bate-papo toda quarta, né? Bom. Mas infelizmente não podemos continuar, mas estamos aqui de novo com espaço para que você possa divulgar o trabalho. Vamos sim divulgar, eu agradeço muito, você não tem noção quanto aquele espaço ajudou o Conselho a desenvolver assim, uma abertura maior com a população. É importante falar sobre isso porque depois do programa, a quantidade de denúncias contra a violência sexual. Sim. Aquele primeiro debate que a gente fez com a assistente social, Daiane, e a psicóloga Marta, foi tão importante e apareceu tantas denúncias que a gente conseguiu trabalhar com muito mais efetivação. Eu queria lembrar o pessoal aí que segue a gente, continue seguindo, continue curtindo a Web Rádio, vamos voltar outras vezes e eu quero mandar um alô especial para Dona Lourdes, a mãe do nosso amigo Bill aí, que sempre participa, sempre está ligada com a gente. Quero deixar o meu abraço a todos vocês que acompanham e que abraçam a nossa causa. A nossa causa é essa. Quem tiver aí na intenção de ajudar o programa do Conselho lá, a Biblioteca Social, fique à vontade para me procurar, ou procurar o Amarildo aqui para dar um toque, que a gente corre atrás. É doação de livros, do que você estiver disponibilizando aí.
Tá bom? Obrigada, Marildo, pela oportunidade. Telefone do conselho? O telefone do conselho, gente, 99724-7776. 99724-7776. Esse é um telefone 24 horas, o WhatsApp para plantão. Muito bem, essa foi a Rejane Silva, nossa convidada de hoje do programa Rádio Live. Mais uma vez a gente pede desculpas aí, começamos com um certo atraso, mas os imprevistos acontecem. Bom final de semana, Regi. Valeu, galera. Até mais. Valeu, gente. Continuem conectados aí com a Mega. Eu volto na segunda-feira. Um abraço, tchau.